Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast criado para quebrar os tabus que você ouve aí na medicina. Meu nome é Bernardo Preste, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa, incrível, perfeita, deusa, namorada, Gabi, que é pediatra, neonatologista, empreendedora no pediatra de consultório, mãe do Zen e minha choinha. Somos hosts desse podcast. Mais uma apresentação concluída com sucesso. Impressionante que todos os convidados que vêm aqui, a cara, quando ele começa a me apresentar, é a mesma. A galera fica tipo, caraca, ele tá falando isso, tipo, de dentro pra fora. De livre e espontânea pressão. Não, gente, é pura pressão. Isso foi uma brincadeira, inclusive, né? Antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, isso foi uma brincadeira quando a gente foi scriptar o primeiro podcast. Que eu coloquei lá, ele falou, inventa aí um começo. Aí eu fui lá e coloquei tudo que eu queria, né? E eu achando que, tipo, ele ia deletar tudo e colocar um currículo sério, de uma pessoa séria que sou. Mas não, né? Continua esta palhaçada. E vamos apresentar o nosso queridíssimo convidado de hoje, então, né, Chu? É isso, hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Manuel, que é médico formado pela Universidade Finca, residente de radiologia da FAMERP, monitor dentro do programa Mentoria Residência e coordenador multimídia do PNP. Seja muito bem-vindo, Manuel. Prazer ter você aqui. Obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz e, sinceramente, livre e espontânea pressão. Prestação aí, tá doido. Show, você esqueceu uma coisa importantíssima que tem tudo a ver com o tema do podcast de hoje. O quê? É segundo tenente? Segundo tenente. Segundo tenente do Exército verdade. Brasileiro, meu povo. Estamos aqui hoje com um segundo tenente, uma presença ilustre das Forças Armadas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Hoje a gente vai destrinchar tudo sobre Forças Armadas, Exército Brasileiro, vale a pena, não vale a pena, como é que é a experiência, como é que é a vida lá dentro. Afinal, Manuel, ficou 1 ano, né, Manuel? Lá no Exército, em regiões pouco convencionais, ele vai explicar mais aqui durante o podcast. E eu já vou puxar para a primeira pergunta. Como é que foi essa decisão de fazer exército? Isso daí sempre teve presente na sua formação, esse desejo, essa vontade? Não, foi assim, eu descobri isso no meio da faculdade, estava mais ou menos no 3º ano, e vi que alguns veteranos meus já pensavam nisso. E eu não sabia disso, né? Pra mim eu tinha sido dispensado aos 18 anos e beleza. Resolvido, né? Nunca mais. Nunca mais. Só que aí eu vi que era uma possibilidade interessante. Você poderia ter a sua vaga guardada e você servia 1 ano e você depois poderia ir, ou senão você pode ficar os 8 anos lá como temporário. Aí eu falei, interessante isso de ficar. E eu, até então, só isso, só esse pensamento. Quando foi chegando mais pro final da faculdade, eu vi que eu fazia particular, vi que estavam um pouco apertadas as coisas. E me formei com 23 anos, precisava amadurecer, acredito pra mim, né, precisava amadurecer um pouco mais, e aí eu falei, é uma boa oportunidade, eu posso tentar passar na residência, segurar a minha vaga, consigo pagar o que eu preciso pagar, consigo juntar e vou pra minha residência tranquilo. Aí foi por isso que eu decidi ir, e não só por isso, pela parte financeira, que foi interessante, mas também porque eu queria viver essa experiência, eu via coisa de filme, via as pessoas comentando, vejo o pessoal falando de soldado, que soldado só pinta, essas coisas. Eu falei, não deve ser dessa maneira, eu quero viver isso daí. Então eu fui lá para poder ver com meus próprios olhos. Você definiu mais no final da faculdade. Foi mais no final da faculdade. Eu acho que é legal a gente começar a destrinchar um pouco mais esse tema, porque é um tema que tem muita dúvida, né? Quando você fala de exército, de alistamento, que momento que é obrigatório, onde que você tem a opção de servir ou não. Então, só pra gente resumir, quando você faz 18 anos, os homens têm que se apresentar lá no exército. Eu tive uma história engraçada, que quando eu fui me apresentar lá, eu não queria servir com 18 anos, Imagina, porque... Bernardo Luiz no exército, gente, pelo amor de Deus. eu queria fazer a faculdade, seguir minha vida. E aí, eu fui passando aquelas fases ali, e hora nenhuma o pessoal me tirava. E aí eu ia afunilando. Aí eu, caraca, o que começou com 1000 pessoas, tava eu e mais 10 na sala. Aí eu, ferrou, vou virar o cabo lá no exército. Amor, sério. E aí eu comecei já a me desesperar. Aí eu descobri que quando você já passou no vestibular de medicina, você pode usar isso como uma carta na manga para você não servir, porque eles dispensam. E aí, a minha dispensa foi porque eu tinha passado no vestibular. Só que todo ano, durante a minha faculdade, eu tinha que ir lá no exército apresentar um comprovante que eu ainda estava cursando a medicina.
E eu falei, cara, eles me livraram aqui no ensino médio, mas eu tenho certeza que quando eu acabar de formar, eu vou ser o primeiro que eles vão chegar lá e vão puxar pra dentro. Eles acharam que você teria potencial para ser um Capitão É, Rogers, entendeu? Para ser transformado dentro do exército. É o que isso? Então, eu acho que é legal a gente começar a falar sobre isso, né? Que com 18 anos você tem a obrigação de se alistar. Alguns são dispensados, mesmo que entrem na reserva. Quando você se forma em medicina, você tem novamente a obrigação de se apresentar independente do que aconteceu lá quando você tinha 18 anos. É isso, não é? Foi, me apresentei. Eu tinha sido realmente dispensado, sabe? Aquele que você não precisa mais voltar. Aham. Só que, de qualquer forma, eu fui lá e me apresentei de novo. Boa. E aí, no momento que você estava ali, no 6º ano, prestando prova de residência, avaliando ali o seu futuro, você já falou que você considerou se alistar por conta da questão financeira. Mas o que você queria mais com esse amadurecimento? O que você achava ali que faltava? Entendi. Assim, primeiro que eu vejo que os pilares do exército são disciplina e hierarquia. Então, eu acho que isso é bem visto, bem quisto em qualquer lugar do mundo. Você ser, assim, no trabalho, por exemplo, aqui dentro da Além da Medicina, pô, a gente marca alguma coisa no horário. Eu chegar certinho no horário, ser um cara disciplinado. Você chegou antes que eu aqui, inclusive, no podcast, então. né? Não, é isso aí, tem que ser o exemplo. Eu acho que eu devia ter servido o exército lá, hein, amor? Talvez, amor. Não, você é o líder nato, não vem com essa. E aí, na residência, isso faz muita diferença, a parte de disciplina, de hierarquia, você sabe disso. A parte de disciplina de você chegar, fazer tudo certinho, ser um cara proativo, lá é gritante isso, mas eu queria viver aquilo, acho que ia ser legal. E a parte de respeitar, realmente, as pessoas mais velhas, tanto pela idade quanto pelo tempo de experiência, de qualquer lugar. Seja, por exemplo, vocês estão fazendo podcast, você ter contato com outra pessoa que já faz podcast há mais tempo, ela tem mais experiência naquilo, então você vai ouvir com mais carinho o que ela tem para te dizer. Ou na residência, o chefe, ele já tem mais tempo de experiência, pô, vou ouvir com mais carinho, meu R2, por que eu não vou ouvir com carinho o que ele tem para me dizer? Então, todas essas coisas eu fui pensando para poder fazer. E a parte física, eu acho muito legal essa parte de superação, de parte física, de correr, eu sempre gostei. Eu sempre fui gordinho, mas na época eu sempre gostei de correr bastante. E eu via muito disso e eu queria ver, porque eu gosto dessa parte de superação, eu gosto dessa parte de desafios, sabe? Eu acho que é uma coisa que me move bastante. E aí, decidi ir. Mas vou te falar que só por você ter essa cabeça de, eu quero aprender a ser mais disciplinado, eu quero aprender a ter mais, a respeitar melhor, né, a hierarquia que existe no meu meio. Só isso já te torna uma pessoa com muito mais maturidade e muito mais disciplina do que muita gente que acaba não fazendo Forças Armadas. Porque você ter essa cabeça de tipo, não, quero passar por essa experiência porque eu acho que isso vai me enriquecer ainda mais, acho que já é um ponto pra você de maturidade nessa decisão, né? Porque não é uma decisão fácil. E hoje você vê que os maiores especialistas nessa questão de produtividade e disciplina tiveram uma experiência no exército, né? Então você vê lá o Jocko Willink, que ele escreveu aquele livro Discipline iguals Freedom, que é disciplina igual liberdade. E ele fala muito sobre isso, né? Que a partir do momento que você desenvolve essa questão de saber o que tem que ser feito, de seguir uma rotina, de não negociar com você mesmo, né? Porque o dia inteiro a gente está negociando com a gente. O dia inteiro a gente está, hoje não dá, hoje eu tô cansado, hoje tá difícil. Você vai protelando, procrastinando aquilo que você tem que fazer. E quando você tem uma rotina de disciplina, isso aí tá diretamente ligado à liberdade. Porque a partir do momento que você cumpre os acordos que você faz consigo mesmo, isso te permite ter mais opções dentro da vida. Isso te permite chegar onde você queria. Isso te permite ter mais liberdade para escolher o que você quer fazer. Então, a gente vê essa trajetória. O Jocko é um... Agora eu esqueci do Can't Hurt Me. Como é que é? O David Goggins. Isso, o David Goggins também teve experiência no exército. Então, não é coincidência que esses caras que têm ali a mentalidade mais afiada, mais disciplinada, tenham passado por essa experiência. Provavelmente é uma coisa que vai te mudando, que vai te fazendo crescer. Queria dizer que a minha referência é o Bruno Perini, então... Cara, é verdade, ele serviu. É verdade. Serviu, é foi do Não, mas é mais era um. número 1 de turma, né, algo assim. E outra coisa que eu achei muito interessante, que eu queria, era amadurecer como profissional, porque a gente sai da faculdade, às vezes a gente fica um pouco inseguro. E eu falei, mais um ano pra poder trabalhar, mesmo que eu fosse fazer rádio, né, porque eu acabei decidindo no último momento rádio, eu falei, mais um tempo pra poder trabalhar, poder ver como é que funciona a vida médica, porque pode ser que tenha sido minha última experiência na parte que eu vou ter total contato com o paciente, a não ser que eu vá no ultrassom, por exemplo, que eu vou ter contato ali com o paciente rápido. Mas aquela parte de auscultar, de conversar, que eu acho legal essa parte.
Eu acho que é uma das partes mais bonitas da medicina. Você tá ali com o paciente mesmo, e ser humano, né? Fora da salinha escura, né, mano? Fora que dá sono, eu tenho que me adaptar a isso. Sério mesmo. No começo eu ficava na sala de ultrassom com vontade de dormir, com aquela luzinha meia, sabe? Mas isso que você falou da radiologia, eu acho que é o principal diferencial daqueles radiologistas que vão crescer, que vão se desenvolver aí nessa nova era que a radiologia está enfrentando, e daqueles que vão ficar pelo caminho, né? Porque o radiologista que for só um interpretador de pixel, cara, esse cara não vai ter mais espaço daqui a alguns anos. Porque a gente já sabe, pô, já tem tecnologia que olha para o pixel e fala, isso aqui é a maior probabilidade, esse é esse diagnóstico. O cara que só faz isso, que é o vendedor de laudo, que alguns chamam, ele talvez fique pelo caminho, porque... vendedor de laudo. Mas não é um preconceito com o radiologista, não. Existe o médico, que é o radiologista, que é o vendedor de laudo. Existe o médico do consultório, que é o vendedor de receita. Sim. Porque se você não criar uma experiência para o seu paciente, se você não acolher, se você não tiver ali empatia para entender a dor desse cara, tentar conversar para ver o que mais conecta ali na história, para você tentar fechar um diagnóstico, esse cara vai ficar para trás, porque a tecnologia vai fazer o que ele faz. Então... E sabe uma coisa que eu percebo também? Eu dependo muito, né, de radiologista. Então, maioria dos meus exames de imagem dentro da neonatologia, a gente precisa de laudo. E é muito nítida a diferença do laudo de um médico radiologista, quando você conhece o médico que tem muita noção de clínica, do radiologista que não tem muita noção de clínica. Então, o radiologista que não tem noção de clínica, ele lauda só aquilo que ele tá vendo. Sim. O que tem noção de clínica, do que tá acontecendo com um paciente prematuro, enfim. É o cara que enxerga além do exame, Nossa, né? demais. E ele dá sugestão, ele dá opinião. Acho que isso ajuda demais também, Sim. agrega muito valor, sabe? Demais. Isso eu já vi na residência, já realmente faz uma diferença gritante do cara que tem a noção de clínica e ele tenta realmente agregar algo ali pro clínico ou pro cirurgião e fala, ó, pode ser isso aqui ou pode ser... Ele traz as hipóteses pro cara. Ele não é aquele que deixa de se comprometer, né? E aí dá aquele, só vou falar o que eu tô vendo pra não me comprometer. Correlacionar com dados clínicos. Isso. Laboratoriais. Clássico. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro Exército. E pra quem não sabe, quando você escolhe servir o Exército, a gente tá falando aqui o Exército, mas na verdade são as Forças Armadas. Porque o Exército Brasileiro é uma das vertentes das Forças Armadas. Junto com isso, você tem a Aeronáutica e Marinha. Você escolheu o Exército mesmo, né? O Exército Brasileiro ou foi outra força? Ele que me escolheu. Ele que te escolheu. Você foi o escolhido. Pode perguntar. Mas como é que foi essa decisão ali de, Marinha, Aeronáutica, Exército Brasileiro, por mais que você tenha sido escolhido, o que você enxerga ali de diferenças entre os serviços? Então, eu acho... A princípio, eu me inscrevi pra Força Aérea em Porto Velho, porque eu queria ficar em casa e tudo mais. Só que aí eu fui mandado pro Exército em Epitáciolândia, lá no Acre, na fronteira com a Bolívia. Foi Conta um pouco mais dessa experiência aí pra gente. Um pouquinho diferente do que você imaginou. Eu achava... Não, porque eu acho Força Aérea sensacional. Acho muito, muito massa. Acho a farda linda. Você queria pular de paraquedas? Queria andar de avião, queria fazer todo aquele rolê. Eu já pensei em fazer Força Aérea também. A única que eu considerei me inscrever, se pudesse escolher na época da minha faculdade, eu falava, se pudesse escolher... Certeza que eu fosse para as Forças Aéreas, eu iria. Uhum. Mas isso aí, inclusive, é mais uma coisa que eu tentei fazer na faculdade, entendeu? Que eu pensei em fazer na faculdade, além de ser ortopedista e lá. Mas aí a Gabi não serviu o Exército de verdade, mas lá em casa ela é o general. Então, você é o soldado. Eu já pulei, entendeu? Exato. Fui de cabo direto pra general. Exato. É isso, né, amor? Mentira. A escolha, né? Você tá falando sobre a escolha. Então, a princípio, eu queria Força Aérea por causa disso. Eu achava muito massa. Eu vejo que meus amigos deram volta de avião e tal. Eu falei, mano, pra me aventurar. Só que eu fui pro Exército. A experiência foi... O Exército é muito mais raiz, né? Ele é selva. Assim, na verdade, depende do local que você tá servindo. Tem local que é Caatinga, tem local que é sertão. Lá era selva. Então, geralmente, os caras que fazem a MAN, tem 01, 02, tem os que ficam em primeiro, né, da turma. Eles escolhem pra onde eles vão. E, geralmente, eles escolhem ir pra lá. Porque a experiência lá é muito massa, essa de selva, sabe? E eles, eu acho que tem um benefício financeiro também, né? Quanto mais longe eles vão... Auxílio de transporte. Desculpa a ignorância, mas o que é MAN? A MAN. Academia. Academia das Agulhas Negras. Academia Militar das Agulhas Negras. Entendi. Que é a escola de formação do Exército, porque existem várias formas de você chegar no Exército. Sim. Uma das formas é sendo médico e se alistando, mas existe a carreira militar. Que entra desde novinho e segue, né? Eu não lembro não sei se vocês lembram, na época de prova de vestibular, tem a SpaceX. Lembra de SpaceX, dessas questões de SpaceX?
É uma prova que o cara faz, e aí ele entra como, eu acho que se não me engano, ele entra como cadete. Aí ele ele fica um ano como se fosse no internatozinho, e depois ele vai pra AMAN mesmo. O Flávio Augusto passou por isso, não passou? Mas eu acho que o dele foi Marinha. Marinha. Que ele fala no ponto de inflexão, né? Aham. Aí você passa lá um tempo no internato e você sai como um aspirante também. Caraca. Então eu entrei junto com aspirantes que vieram da AMAN pra poder seguir carreira, virar até general mesmo, entendeu? Fiz muitos amigos assim, inclusive. E aí é isso que é estranho pra eles, porque a gente entra como médico e a gente já entra como aspirante. E os caras lutaram ali, Passaram por uma... todo o internato, eles vão seguir carreira e a gente entra igual. E aí, como é que é essa relação com essa galera que tá ali, vamos dizer assim, exército raiz, do cara que escolheu estar ali? E às vezes, no seu caso, foi uma escolha, mas muitas pessoas acabam meio que, assim, sendo escolhidos pelo exército. Como é que é essa relação do médico com o pessoal militar ali, Então, raiz? o pessoal militar respeita muito, porque antes de mais nada a gente é médico. Então, eles acabam respeitando. E como eles já colocam a gente num posto, numa graduação um pouco mais alta, também eles têm que respeitar, porque lá dentro é isso, né? Hierarquia, né? Hierarquia grita lá. É bizarro, assim, sabe? Pra gente que é civil, a gente vê isso, é um choque. Mas o tratamento era bom, porque eles sabem que a gente vai atender, a gente vai fazer tudo, então acho que acaba ficando assim. Só que tem cara que... O que eu percebia? Eles não levam tanto em consideração nossas opiniões, porque a gente é temporário, a gente é médico, então a gente não teve uma formação para poder entrar ali, então eu tava num local que eu era um dos únicos oficiais lá no interior, e quando tinha reunião que eu tinha que participar, que era um dos oficiais, a minha informação não tinha muita vez, assim, tipo, não valia muito. Com relação aos assuntos do exército. Assim, não com relação relação a a assuntos médicos. Não, quando eu tava na época do Covid, então eu falava assim, ó, todo mundo máscara, álcool e gel, não sei o que, tudo que eu falava eles faziam na hora, porque eu era o médico lá do negócio, e isso ajudava bastante. Mas em relação à parte do exército, zero moral, assim, eu falava, era mesmo credibilidade menos 15. E, cara, Epitáciolândia é o nome do lugar? Epitáciolândia. Na fronteira do Acre com a Bolívia. Com a Bolívia. O nome da cidade da Bolívia era Cobija. E era selva mesmo, né? Era mata aberta? Não, como é não que é o mata, rolê? assim, não. Era uma cidade. Não, o Bernardo tá achando que você é tipo assim, Indiana Jones. Não sei. Mas tinha algum treinamento na mata? Vocês iam ali pra selva mesmo? Então. Claro, né, amor? Não, quando a gente entra no exército... Eu quero entender melhor. Boa. Quando a gente entra no exército, em qualquer lugar do Brasil, a gente passa por um estágio de adaptação ao serviço, que é o EAS. Aqui em São Paulo tem a mesma coisa. Só que lá é um pouco mais selva, então eles puxam um pouco pra isso, né? Então, eu fiquei... O certo é fazer esse estágio de adaptação 2 meses, só que como tava em Covid, foi 1 mês. E teve uma semana que que era pra eu ficar na selva. Então, a gente ficava mochilado com um fuzil. O fuzil era um fuzil antigo, não era nada com munição, nada. E a gente ficava fazendo um monte de instrução no meio da selva. A gente dormia na selva, só que tinha 7 dias. Eram pra ser 7 dias, só que o nosso foram 3, 4 dias. A mochilada é acampamento, assim. Era mochilado com mochila de guerra mesmo. Aquela mochila com fardado e tudo. E se tivesse chuva, caía chuva na gente mesmo, lama, tudo. E comida? Vocês caçavam lá? Então, a gente comia uns animais. Caraca. São instruções, como se fosse, de sobrevivência, pro cara aprender a sobreviver mesmo. Não, muito mesmo massa. Tipo aquela série lá do Discovery, como é que é o nome daquele cara? Largados e Pelados? Não era bem essa, mas não é essa também serve. Bear Grylls. No limite. No limite também. É real, tem que comer mesmo. Sério, eu comi. A gente pega uns animais lá e faz um sopão. É nojento. Tem muita gente que vomita e tudo mais. Tem gente que fica de boa. Eu fiquei de boa, mas porque eu sempre comi de tudo. E também a gente fazia sessão de chás. A gente tomava chá de quinaquina, chá de não sei o quê. O que é isso? É planta? Não tem quinaquina de cloroquina. Tem a quinaquina mesmo. Que aí eles faziam um chá disso e a gente tomava. A gente tomou uns 11 tipos de chá, assim, no dia que a gente foi nessa instrução. As aulas eles chamam de instrução. Eu espero que todo mundo ouça esse episódio só no Spotify, porque eu tô fazendo cada cara aqui. Não, é bizarro, é show de horrores. Só que é uma experiência massa, que você experimenta um monte de coisa diferente, você aprende um monte de coisa diferente. Quando que na sua vida você vai pra uma selva, com um fuzil na mão, mochila, tomar chá de um monte de coisa e sobreviver? Exatamente. Cara, é uma baita história. Comer bichinho do coco. A gente tem uma rede de selva, a gente montava
E a gente tinha que montar na árvore mesmo. Porque assim. senão o bicho ia lá e atacava você à noite, né? Não, é porque se tiver qualquer bicho no chão lá à noite, uma cobra, algum escorpião, pega a gente. Então a gente tinha que ficar Misericórdia. levado Que ali. massa. É uma experiência legal. Você chega no limite em várias coisas ali e... Só que assim, eles sempre respeitaram muito a gente. Nada foi forçado, ó, você vai fazer isso. Imposto. Sempre tinha Imposição. equipe médica, o médico mesmo do... A médica É da você, né? Você é seu próprio médico. É igual aquelas frases de coach. Ah, não, pô, eu tô cansado, não sei o quê. Seja você a seja sua seu próprio motivação. descanso. Seja seu próprio café. Seja seu próprio Não. médico. Tem um médico que já tava lá, já de carreira, que era o Capitão Guerreiro, inclusive. Eu lembro dele, ele era bem branquinho, assim, com bigodão, velho. Era muito, muito massa o jeito dele. Ele do Sul, inclusive. Ele é da Olha. Federal de Santa Maria. Oh. Aí tava ele sempre e uma enfermeira, que era sargento de saúde. E sempre ficavam perguntando, tá tudo certo? Tal, se passar mal pode falar, que a gente sai da instrução. Mas enquanto a gente tava lá era insano. E sabe? você superou bem esses dias, Eu não? fui o único que, quando teve os chás, eu fui o único que não vomitou. O único. Caraca. Todo mundo vomitou muito. Raiz, né? Raizão. Raizão total. Mas eu fiquei muito de boa, porque eu tava com essa mentalidade que eu te falei. Tá, o que eu posso aprender aqui? Que experiência diferente. Sim, Vamos lá, eu nunca sim. mais vou viver isso Você aqui. tava vou lá pra aproveitar. isso, né? Você Era. soube extrair Me aventurei. todas as oportunidades boas que essa experiência te trouxe. E eu na- acho que te fez crescer demais também. E na rotina, exceto essa parte de treinamento na selva, na rotina ali na cidade, como é que era a sua rotina como médico lá? Dentro do Da Isso, Itaciolândia nos ali. dias que você... Nos dias normais. Nos dias Todo que dia eu você tava não trabalhando. tava... Todo dia eu tá. trabalhava no exército. Todo Então, dia. mas- Menos sábado e domingo, só que às vezes eu ficava de serviço. Porque, tipo assim, como lá tinham poucos oficiais, tem um papel lá dentro do exército chamado oficial de dia. Lá era fiscal de dia. A diferença é que eu posso dormir em casa. Quando o cara é oficial de dia num quartelzão mesmo, ele tem que dormir dentro do quartel. Uhum. Então, eu tinha que fazer uma coisa chamada parada diária. Eu conversava com a guarda do quartel para falar sobre como é que eles iam manejar o fuzil, quando eles iam trocar, porque eles ficavam tipo de plantões. A gente chama de quarto de hora, meu quarto de hora. Então, eu falava da troca disso, fazer todos os ajustes da guarda do quartel. Aí eu tinha que fechar a reserva de armamento, eu contava todas as armas que tinham lá dentro para poder fechar. Tinha que fazer fazia ronda motorizada e armado mesmo. A gente Você aprendeu a atirar lá? atirei um monte lá dentro. Sério? Não, atirei com 3 tipos de pistola. Atirei com metralhadora de apoio geral, que é a MAG. Aquela do Rambo, assim? Aquela do Rambo, assim. Quase... Você se Eu não atirei arrependeu. com a ponto Neste 50, momento, o eu não Bernardo Luiz está tô começando a repensar aqui Eu algumas não atirei coisas. com a ponto 50, infelizmente. Mas eu atirei com aquela que parece que é do Rambo mesmo. Depois te mostro a foto. Com lança-granada também. Atirei. Caraca. Foi legal, a experiência foi legal. Eu gostei. Gente, imagina isso na mão do Bernardo Luiz, socorro. Não, Amor, não. você não tem coordenação pra amarrar seu sapato direito. Não. Mas voltando, dentro do exército eu fazia essas funções de oficial de dia, né, de fiscal de dia, e eu era médico. Fora do exército, lá o plantão, pra pegar plantão, por exemplo, pagava muito mal. Pra dar plantão fora do exército. Fora você do tá exército. falando. E eu sempre tava de sobreaviso, porque eu era o único médico lá daquele lugar. Eram 110 mais ou menos o efetivo, tem os familiares deles e os que estavam na reserva, que são os aposentados. Então tinha que ser, se chegasse alguma emergência, eu tinha que estar lá. Então se eu tivesse um plantão e abandonar o plantão, eu falava, acho que é melhor não pegar. E sem contar que, nossa, eles pagam muito mal lá. E eu ficava pensando, lá que deveria pagar bem, que ninguém quer fazer aqui, sabe? Mas, nossa, eu recebi cada oferta. Eu falei, quer saber? Vou aproveitar pra me desenvolver. Comprei um monte de livro, fui lendo, ficava lendo, fazendo curso e foi isso. Aí surgiu a mentoria. Boa. Calma que a gente vai chegar lá nos detalhes dos detalhes, mas é só pra gente até explicar, mano, pro pessoal que tá em casa, que tá às vezes na faculdade, tá recebendo essa proposta aí, essa oportunidade de fazer exército, forças armadas, pra eles entenderem direitinho como funciona, tipo, a escalada lá dentro, sabe? Porque pelo que você tá falando, o seu trabalho dentro do exército não era só exclusivamente como médico. Você também fazia muitas funções de militares mesmo. Então, assim, você falou que tem esse período de adaptação. Pra poder entender como funciona lá. Tá. Quanto tempo isso dura, mais ou menos? Pré-pandemia, 2 meses. No tempo da pandemia, 1 mês. Tá, eles encurtaram, porque provavelmente eles deveriam precisar mais dos seus serviços médicos, Exatamente. né? Aí depois desse período de adaptação, o que muda, assim?
Então, eles ensinam como a gente tem que se comportar dentro daquela micro-sociedade ali, entendeu? Porque a gente chega civilzão. Então, passa um cara que é superior a mim, eu tenho que prestar continência pra ele. Eu tenho que prestar continência pra ele, não ele tem que prestar pra mim. Hierarquia, todo aquele negócio. Então, às vezes eu passei pelo coronel, bizonho, do jeito que eu era, não prestava continência. Aí ele ficava me olhando assim, eu não sabia, eu ficava olhando. E você identifica o cara pelo cargo de acordo com a roupa que ele veste? Eles têm você tem que estar muito atento. Você tem que olhar assim de longe e ver se ele é o brochinho dele aqui, assim, que tem cada um tem um modelo. Tem um símbolo ali, Tem um né? símbolo, exatamente. O nosso era uma estrelinha. Aí, uma estrelinha toda pintada de branco. Aí, quando a gente vira segundo tenente, é como se fosse um Cruzeiro do Sul dentro dela. Aí já muda. Então, ele já sabe que eu sou segundo tenente, não sou um aspirante. Aí você tem que estar atento, assim, né? Porque tem cara que já é velhão, só que ele é sargento. Então, teoricamente, eu não precisava passar e prestar continência. Só que no começo, que eu não sabia como funcionava, porque eu não conhecia ninguém... Prestava continência pra todo mundo ali. Só... Igual uma Macarena ali. No pior das hipóteses, eu tava sendo um bizonho, mas eu não tava fazendo errado. Exatamente. Melhor pecar por excesso do que por falta, né? Minha mãe sempre fala. E se você tivesse que dividir a sua rotina ali? Depois que você passou pelo período de adaptação, a maior parte do seu dia, você estava fazendo serviços militares ou serviços médicos? Tá. Isso vai depender do local que você vai ficar, tá? No local que eu fiquei, era mais médico como militar. Mas, por exemplo, até para que as pessoas que estão ouvindo saberem que não é só isso que eu fiz. Teve amigo meu que ficou como médico auditor. Teve amigo meu que ficou como plantonista. Então, depende de onde você vai ficar. O que é um médico auditor? Ele fica só na parte papelada. Entendi. Só na parte papelada, resolvendo. Burocracia. Já treinando pra residência ali. Você... treinando pra Rio. Já chegou voando ali na papelada. Você, então, trabalhava atendendo? Era como? Era ambulatorial? Era o quê? Os seus atendimentos? Era como se fosse um postinho. Entendeu? Queixas, dor de cabeça, prurido, às vezes tinham fraturas, coisas mais urgentes, e a gente tinha ambulância, e aí tinha um hospital de referência da cidade. Tá. Então, por exemplo, teve uma fratura ali, dava um estabilizado, levava até o hospital e a gente viu o que fazia. E todo mundo que entra no exército tem um plano de saúde deles, chama FUSEX. Então, tem muito médico que aceita. Então, se fosse algo mais grave, o FUSEX é bom pra quem tá pra morrer. Entendeu? Tipo, o cara tá pra morrer, tem todo um apoio pra cuidar desse cara. Então, sempre que acontecia alguma coisa mais grave, a gente levava, e se não conseguisse pelo público, dava pra usar o plano de saúde dele. Tipo um ambulatório de baixa complexidade, então, o que você fazia. O meu era, exatamente. Era só coisa Aí de manhã básica. Você ia pra esses ambulatórios, à tarde também, ou era dividido, assim? Era dentro de uma sessão de saúde, eu ficava dentro dessa sessão. Tinha minha salinha lá, né, meu consultório. Era minha rotina era de 7h30 até 11h30 da manhã e de 1 da tarde até umas 4h30. Tá. E era isso. Atendendo. Atendendo, só que nesse meio termo, sei lá, ia ter uma instrução de tiro. Eu tinha que descer, então nesse momento eu não ficava atendendo. Só se acontecesse algo, aí falavam pra eu subir e tinha que parar. Quando você falou ali que você tinha que fazer a ronda, que você tinha que contar os armamentos. Era tudo dentro desse horário, eu acho. Era dentro desse horário. Mas é só quando eu estava de fiscal de dia. Tinha toda uma escala pra isso. Tinha dia que você ficava todos off, os dias. por exemplo. Tinha dia que eu só era médico. Entendeu? Aí ficava andando por lá e às vezes eles davam uma função ou outra pra mim e eu resolvia. Isso é uma coisa legal, eu não fazia ideia. Então acho que muita gente que tá em casa também, né, não faz ideia. O exército chegou pra mim quando eu tava no final do quarto ano da faculdade, no final do 5º ano da faculdade. Entrando no último ano, eles fazem uma apresentação todo ano na faculdade. Não sei se na sua é assim, também, show. Teve também. Mas na minha faculdade foi assim. Eles fazem, Joinville tem, né, o batalhão lá, muita gente fica lá. Mas vem a Força Aérea, vem a Marinha, então eles apresentam todo o serviço pra gente. É muito legal. A apresentação deles é muito legal, assim. Eu lembro de particularmente ter gostado mais, inclusive, da apresentação do Exército do que da apresentação da Marinha e das Forças Aéreas, mas não era uma coisa tão do jeito que você tá falando. Porque como eu acho que é uma área urbana, dentro de Joinville, que é uma cidade grande, entre aspas, né, que mais de 500 mil habitantes, então o trabalho era um pouco diferente. Por isso que eu acho legal a gente falar exatamente de como foi a sua experiência numa cidade pequena, num estado, né, afastado, em fronteira com outro país. Então acho que você deve ter visto e vivido muitas coisas que te enriqueceram de experiências mesmo, né? Eu tive diversos colegas que serviram no exército e muitos deles ficaram lá no Rio
quando eu digo exército, é Forças Armadas, né? Muitos marinha, muitos aeronáutica. E muitos deles trabalharam em serviços hospitalares. Porque lá, por exemplo, a gente tem o Marcílio Dias, que é o hospital lá Naval, né? da Marinha. Então, o cara ficava lá na Marinha e serviço hospitalar. E aí, se ele gostasse de cirurgia, ele conseguia, às vezes, acompanhar um pouco mais pro braço ali de cirurgia do serviço ou de clínica. Então, tinha uma certa variação de acordo com o local que você fosse alocado. Uhum. Tem um outro ponto que você falou, que eu acho que é super legal a gente destrinchar, que existem duas opções de você servir o exército. Uma delas é esse modelo de alistamento voluntário ali que você tem. Na verdade, não é voluntário, né? É involuntário ao final da faculdade. Voluntário. Exato. Tipo isso. Exato. Ao final da faculdade, mas também existe a questão de você seguir carreira militar por toda a vida, que é através de um concurso. Eu acho que você pode explicar melhor pro pessoal como é que funciona isso. Tá. Se você entra como temporário, assim, o obrigatório, você pode ficar até 8 anos, depois você vai na baixa, que eles falam, você sai. Ou você pode prestar uma prova chamada ESSEX, que é a Escola de Saúde essa que dele. você falou, né? Não, SpaceX é pra MAN, é pra seguir só militar. Tá. Pro médico, ele faz ESSEX, entendeu? Que é diferente, que é a Escola de Saúde. E aí ele faz a prova, passa toda por uma formação lá, ele fica com a tropa, se não me engano, uns 2 anos. E aí ele começa a atuar e ele pode evoluir até... Como no temporário, a gente só vai até primeiro tenente, que é a gente entre aspirante, segundo e primeiro. Como na ESSEX, que é de carreira, não, ele pode parar até como general e se aposenta pelo exército mesmo. E o exército tem aposentadoria integral, que inclusive passa pro sucessor, não é? Se eu não me engano, tem essa regulamentação, que é uma das grandes vantagens aí que o pessoal vê no serviço militar, que é essa questão da aposentadoria. Porque como médico, você vai ter que construir, na maior parte das vezes, você pode pagar um INSS, se aposentar com uma aposentadoria privada, uma previdência privada, mas você dificilmente vai ter um cargo público que te garante essa aposentadoria integral, como um juiz tem, como, enfim, outros cargos públicos aí de grande escala tem. O exército proporciona isso. Eu acho que é um dos grandes pontos que o pessoal pensa ao seguir para carreira militar mesmo, que é essa questão da segurança que o exército fornece. Exatamente. Isso eu vejo que tem muita gente vem me falar comigo no Instagram, né? Que eu tenho uns destaques lá. E aí o pessoal me pergunta muito. E uma das coisas é exatamente isso. Eu penso em fazer por causa da aposentadoria. Porque realmente a aposentadoria deles é bem interessante. É uma coisa que eles comentam muito. Até os médicos de carreira eles comentam dentro da instituição. E você falou de residência. Eu acho que é legal a gente puxar para esse assunto. Porque também é um ponto super relevante. O pessoal pensa, posso trancar? Não posso. Mulher também pode trancar. E se você resolve servir o serviço militar, mesmo homem, mulher, tanto faz, você pode trancar a vaga se você tiver já com esse serviço trancar a vaga de residência, você fala. Trancar a vaga de residência. Eu nunca entendi muito bem como isso funciona. Como é que foi pra você, Manu? Tá. Você fez a prova, como é que foi lá? Comecei a me preparar e tudo mais, e aí eu já tava pensando. Eu até falava pro meu melhor amigo, ele morava comigo, falava, mano, vamos servir um ano, acho que vai ser interessante. E a gente estudava e falou, vamos passar, velho, acho que vai dar pra gente passar. Tem uma hora que a gente começa a ter uma certa confiança, assim, né? Você já tava na mentoria nessa época, né? Já, você tava estudando, já. Né? Eu entrei, eu fui da primeira turma. Foi da primeira turma. Nossa, da velha guarda. Protocolo PSF. Não, foi da primeira turma do Além da Medicina. Performance social e finanças, status e finanças, eu acho. O famoso Frankenstein do Além da Medicina. Prateleira verde atrás. Eu printava, dava zoom nos livros, falava qual o livro que ele lê. Tá vendo, amor? Era, caraca. Raiz. Mas então, voltando, qual foi a pergunta? Como é que foi essa sua preparação para residência e esse trancamento da vaga? Beleza, então eu fiz todas as minhas provas e já sabia que eu ia me alistar. Então, quando eu fui me alistar, eu já coloquei que eu tinha interesse em servir. Fiz todas as provas. Esse que é o medo que dá, porque você vai fazendo as provas e você ainda não foi chamado. Aí você coloca que quer servir. E se você não passa? E você é chamado, entendeu? Aí você fica... Tem esse período ali de transição, né? Tem um período que dá aquele famoso medo. E aí... Quando eu fui chamado na FAMERP, eu já estava eu já estava dentro... A Siri falando aqui. A Siri quer participar da conversa. A Siri tá me perguntando o que foi. Exatamente. Quando você passou na FAMERP? Quando eu passei na FAMERP, eu já estava dentro do exército. Inclusive, eu estava numa instrução quando eu recebi a mensagem que eu tinha sido aprovado na FAMERP. Pô, que massa. Valeu o perrengue da instrução. Eu já tinha passado em outras, então tava mais tranquilo já. Passou em quantas? Você passou um monte. Foram umas 8. Escolheu, né?
Escolheu. Escolhi. Poder de Segui escolha. muita dica do Bernardo Preste. É o padrão, né, da mentoria, né? Dos nossos alunos. Eu Não só juro. passar, né? mas Escolher. Não, poder eu escolher. lembro, exatamente, 5%. Eu lembro que eu tava em Pontes Lacerda, só um comentário, e você ia fazer uma live no YouTube, e nesse dia eu tinha marcado de estudar com esse meu amigo, que ele morava comigo. Eu falei, mano, pausa no estudo, vamos colocar o YouTube na TV, vamos assistir esse cara falar. Eu lembro que eu falava bem assim, eu lembro da gente sentado, tinha uma cama no chão da sala, a gente deitou na cama lá e ficou te vendo falar. Caraca, Vai pegar que tuas massa. dicas. Que massa. E funcionou, né, mano? Tamo aqui, né? 8 lugares, 8 aprovações, gente. É, né? realmente Não é pude pra qualquer escolher. um. Mas foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Mandar mensagem para certas instituições falando que eu tava desistindo. Eu via aquelas instituições assim, meu Deus do céu, um dia eu tenho que estar nelas. E mandar uma mensagem falando que não era que eu não queria, que eu não estava aquela vaga, juro que deu meu coração. Foi uma das coisas mais difíceis até hoje na minha vida. E aí, o que aconteceu? Você trancou a vaga, né, da residência, e aí... Beleza, vamos lá, lembrei. Aí a gente coloca que quer servir e quando a gente é aprovado, a gente manda uma mensagem, eu mandei toda a minha documentação pra FAMERP, mesmo assim, tudo que eu tinha que mandar. Como se você fosse, Como se eu fosse se matricular. Só que eu coloquei assim, fui chamado falei com eles, eu preciso, e eles são muito de boa pra poder entregar a documentação dentro do exército. Falei, eu preciso de um documento comprovando que eu fui chamado aqui pro exército pra mandar pra minha residência, porque lá começa em fevereiro, a residência começa em março, né? Falei, eu preciso de uma documentação que comprove que eu tô servindo pra eu poder segurar a minha vaga. Só mandei, entrei em contato com a FAMERP, tô servindo, tá aqui, manda tal documento, tá aqui. Beleza, ano que vem você só fala que você vem fazer, confirma e pronto. Dá Então até medo, né? Foi Dá muito até... simples. Tipo assim, é tão simples que você fala, cara, isso aqui vai... Não, o eu pessoal não vou vai chegar esquecer no da que minha vem. vaga. Cadê a minha vaga? De 3 em 3 meses eu entrava em contato com a FAMERP. Ó, Eles tá falavam, tudo certo aí. tá tudo certo. Só pra lembrar que eu sou o residente futuro, que, Exatamente. né, tô no Eu falava, exército. não tem como. E realmente, é muito mais fácil do que a gente pensa. Eu não sabia que era assim. Simplesmente mandei a carta falando, servi o exército, tô servindo o exército. Eles, beleza, ano que vem você só declara que você quer voltar aqui. Tanto que quando foi ter a prova esse ano da FAMERP, são 8 vagas de rádio, tinham só 7, aí uma tava lá reservada pra exército. Mas você falou, sou eu. Graças a Deus. Eu tô no edital. Tem até print. Fiquei emocionado. E quando a gente sai, isso é uma coisa interessante pra comentar, quando a gente sai, a gente tem que entregar uma carta patente. Quando eu vou me apresentar de novo, tem que entregar uma carta patente falando, servi o exército, não tive nenhuma alteração lá dentro. Porque, por exemplo, tem gente que já vai me perguntar, e se eu desistir no meio do caminho? Então você fica como se fosse um inadimplente, assim, fica errado. Então você tem que servir até o final. Tem que Então, mostrar que você ficou. Então, se, por exemplo, você desiste do exército no meio do caminho, você perde a sua vaga de residência? Eu acredito que sim, porque você não vai ter uma carta comprovando de que você serviu até o final sem alteração. E você não vai poder simplesmente chegar em, sei lá, outubro, né? E entrar com a galera. Tipo, é complicado. Tem cara que pensa, vou bisurar aqui, vou vou entrar vou só dar um migué, e aí vou trabalhar, ficar ganhando uma grana e depois... É importante isso aí. Importante o pessoal saber. Bem importante, exatamente. Boa. Então, gente, não dá pra entrar e depois sair. Mas é fácil, tá? É fácil de conseguir. Você só pega uma carta comprovando, Manuel Luiz Guimarães Júnior tá aqui servindo e tal. Manda pra eles em PDF e pronto. A vaga tava guardada, sem muita ciência. E eu lembro que você foi um dos primeiros mentores ali que a gente trouxe pra dentro do Mentoria Residência, né? Como é que foi essa transição ali de estar no exército, começar a atuar no programa? Conta aí pro pessoal. Então, eu lembro que eu trocava ideia contigo no WhatsApp, né? Você sempre foi muito acessível e eu falei pra você, eu mandei um texto pra você, não sei se você lembra disso, mandei um texto pra você falando todas as minhas aprovações, que eu tinha aprendido muito com você, que você me ajudou muito. E você falou assim, mestre, né? Desse jeito, você chama todo mundo de grande mestre. Me manda um vídeo seu falando sobre isso e tudo mais. Eu falei, beleza. Fiz uns 500 vídeos até achar que ficou bom e te mandei. E você gostou, você falou, você não pensa em ser mentor? Eu nem sabia na época que tava tendo essa parte de mentoria mesmo. Recrutamento, que a gente tava chamando o pessoal. Exatamente, eu não tava ciente disso. Eu meio que dei uma desligada, né, quando eu passei. E aí você falou, não, eu lembro, você falou assim, não, então agora, nesse momento a gente não tá precisando, mas se precisar eu falo com você. Eu falei, beleza. Aí eu falei, ele nunca mais vai falar comigo. Foi só um momento de felicidade, né? Aí um belo dia ele, fala, mestre, beleza?
tá podendo falar? Claro que eu tô podendo falar. Tava lá tirando ali, ó. Não, fica tranquilo. Peraí, só um pouquinho. Não, eu já percebi isso, né? Que, tipo assim, eu sempre ligo pras pessoas no momento mais errado. O Lucas contou que, tipo assim, eu liguei pra ele pra convidar O pra... coitado não tinha nem computador, tava no meio de Porto Alegre. Ele tava no meio de Porto Alegre, ele pediu um computador emprestado, e o Manuel tava lá no meio da selva, acampando, Tá podendo tomando falar? chá. Nesse momento, não muito. Tava comendo uns bichos, né? E aí você falou isso, e a gente ligou, e você me explicou como é que funcionava o programa, e etc. E entrei em contato com a Júlia. Daí começou a brincadeira, né? E já tem mais de... Quantos Isso foi anos quando? agora? Um ano agora. Isso foi ano passado, 2021. Foi, eu tava no exército quando ele me... Te recrutou. Quando ele me recrutou. É tanta experiência que parece que a gente já tá uma vida junto, Exatamente. cara. Ele falou agora 1 ano, eu falei, cara, já deve ter quase 2 anos. Aí Exato! tem Parece que o programa de mentores tem muito mais tempo do que tem de fato. Mas começou em 2021, né? Não tem como ter muito mais não tempo que tem. isso. É que cresceu demais. Eu entrei com um dos primeiros... Eu entrei depois dos primeiros mentores, né? Digamos assim. Eu e a Thaís entramos depois. Mas... Desde então, tudo mudou. Tudo mudou e você foi assumindo outras frentes aqui, né? Veio o Prova na Prática, você pegou a parte multimídia por conta da radiologia, obviamente. Então, é legal ver que dentro aqui da mentoria, você também teve uma evolução aqui dentro, né? Sim. Você começou ali como, vamos dizer assim, o primeiro tenente, e agora você já assumiu outros cargos, outras frentes, tá gravando aula, tá super se desenvolvendo. Então, é legal ver isso. Existe até um paralelo, né, entre o Exército e a mentoria. Mas vamos tirar uma dúvida aqui que eu acho que o pessoal deve estar bem curioso para saber. Nesse período de exército, cara, qual foi a maior dificuldade que você teve lá? A maior dificuldade foi a distância para onde eu fui, né? Não, você perguntou, eu entendi a sua pergunta, mas assim, para mim o macro foi macro foi essa distância de casa, de estar distante de tudo, até para poder pedir coisa na internet demorava 1000 anos para poder chegar Você lá. é de realmente. Porto Velho. Eu sou de Porto Velho, Rondônia, só que eu tava lá em Epitaciolândia, Sim, né? Como é que era pra você chegar nessa cidade? É de avião, de carro? Eu ia de avião ou de ônibus até Rio Branco. Ah, de avião até Rio Branco? Não, de Porto Velho. Eu tô falando de Porto Velho pra Rio Branco. Porto Velho, Rio Branco. E de Rio Branco eu pegava um ônibus, geralmente pegava aqueles táxis que ia um monte de gente, pegava táxi e ia pra lá. Era a forma mais fácil Quanto tempo de Rio Branco fica Epitaciolândia? Eu não lembro agora direito. Não Mas tenho assim, certeza. é uma viagem muito longa? Não é longa, mas a estrada é muito ruim. Então, assim, eu acho que, vamos supor, são 200 quilômetros, a gente fazia quase em 4 horas, assim, Tá. tipo, demorava, porque a estrada era bem ruim. É trampo, hein? É trampo. E beleza, a dificuldade foi a distância, mas qual foi o dia mais difícil lá dentro? Que você pensou, cara, não hoje não, quero sair de hoje fora. não passa. Não teve dia assim. Nem lá no meio da selva ali, Porque eu tava curtindo. Eu tava enjoy the ride, total. Eu acho que é a perspectiva que você encara, A gente né? tira muitas lições dessa frase, né? Não, com certeza, porque na vida, às vezes, você contando essa história, tipo assim, acho que 9 em cada 10 pessoas vão falar, meu Deus, que sofrimento, que tristeza, que tortura. E pra você tava lá de boa, tava tranquilo, pô, isso aqui é uma experiência, eu nunca vou ter mais isso na vida. E eu acho que essa lição reverbera pra muita coisa, né? Eu ia falar agora, né? Eu acho que me perguntaram uma vez quantas vezes eu quis desistir da pediatria no meu R1. E, tipo, nenhuma. Porque eu fui com essa cabeça. Eu sou obrigada a passar por isso, né? Eu escolhi passar por isso, na verdade. Sou obrigada, entre aspas, porque foi uma escolha minha. Mas eu escolhi passar por isso. Eu sei aonde isso vai me levar. Eu sei o porquê que eu tô aqui. Então, vou aproveitar o que tem no caminho, sabe? Então, até os perrengues, até as coisas ruins, até os dias ruins, você tira alguma coisa. Porque você sabe que aquilo vai te agregar lá na frente. Uhum. Então, eu acho que isso que você falou é muito legal, assim, das pessoas que estão ouvindo a gente saberem, né? Se você vai já com essa cabeça de que, cara, eu sei tudo que tá me esperando, serão dias intensos, mas eu estou disposto a passar por isso, porque eu sei que o meu crescimento com isso aqui vai ser exponencial. Que foi muito o seu caso, mano. Então, eu acho que é muito legal esse sentimento que você tá compartilhando aqui com a gente. E em relação ao aprendizado, a gente já falou aqui, de disciplina, de você ter uma perspectiva boa, mesmo diante da adversidade. Mas qual foi o maior aprendizado que você acha que tirou do exército, que você levou para sua vida como médico, como empreendedor, dentro aqui do programa de mentoria?
O que eu vi lá, assim, que era muito gritante, era que disciplina vence muito talento. Tipo, se a gente lê e tudo mais, a gente tem muita coisa que a gente adquire assim, a gente lê e capta a informação, mas a gente não executa. Só que eu acho que a gente começa a executar quando aquilo realmente faz sentido pra gente, quando a gente vê que alguém... É palpável. Que a pessoa fez aquilo e tu vê, ali você aprende, ou quando você faz. Então, eu vi muito cara que era muito bom, por exemplo, falando de atividade física, que eu acho que é uma parte muito massa, que correr, por exemplo. Correr é muito mentalidade, é muito mais mentalidade do que física. Total. E eu via cara que não era tão bom e cara que era muito bom. E sempre tem uns testes de aptidão física que eles fazem, que é o TAF. Eles sempre faziam. E eu via esses caras que eram ruins treinando muito e os caras que eram bons, que tinham talento, não treinavam tanto e no final das contas os caras que treinavam mais, eles iam muito melhor do que os caras que tinham talento. O esforço supera o talento. Total. Isso era muito gritante lá dentro, assim, sabe? Então, essa foi uma das lições que eu tirei lá dentro. Pode falar mais de uma, se você quiser também. A parte da amizade fraternal, assim, tipo... Tem uma frase que eles falam lá dentro que é... Eu não posso falar porque é palavrão. Não, pode falar. Mas quando a merda é o melhor cimento que existe, porque quando tá todo mundo na merda, todo mundo se une. Caraca, muito boa essa. Esse é um baita corte. Mas é verdade. Quando lá tem vários perrengues, né? Que eles falam, pô, tô no sanhaço. É engraçado. Eles têm um linguajar deles. Isso é uma coisa até que... dialeto. Dialeto deles. E aí eles falam, tô no sanhaço, é que eu tô aperreado. Tenho que fazer muitas coisas, tô no sanhaço. Então, sempre que tinha esse sanhaço, eles se juntavam e faziam as coisas e faziam acontecer, sabe? Outra lição, que eu até uso aqui dentro da mentoria, inclusive. Sempre que... Bernardo, eu preciso que você faça isso. Você dava o seu jeito, missão dada, missão cumprida. Você dava o seu jeito de fazer e você voltava e falava, feito, sem alteração. Esse feedback. Quando meu pai pedia pra fazer alguma coisa, eu só fazia e... Então, isso foi uma coisa que eu realmente aprendi lá e levei pra vida. Quando a Júlia pede pra gente fazer alguma coisa, preenche isso aqui no Google, no Google Forms. Beleza. Eu vou lá, faço e coloco feito. Pra ela poder ver que eu fiz, pra ela não ter que vir me questionar ou ter dúvida. E também pra dar exemplo pros outros também, E né? o pessoal coloca feito. E isso é muito bom. Então, foi uma coisa que eu aprendi lá que eu acho que facilita muito a vida de um líder. Porque ele vai ter o feedback e não vai precisar... Ou ele não vai ter dúvidas de que a outra pessoa fez... Ele não vai precisar ficar voltando ali, né? Pra checar se você fez. Exatamente, porque ele sabe que tá feito. O que você falou da mente, eu acho que é muito legal, porque o David Goggins fala exatamente disso. E ele cria até uma regra pra isso, que é a regra dos 40%. O que é essa regra dos 40%? É o seguinte, quando você tá ali num esforço, seja numa corrida, numa maratona, ou até num desafio intelectual ali em estudo, o seu cérebro ele não foi programado pra sofrer. O seu cérebro foi programado para 3 coisas. Procriar, procurar abrigo e se alimentar. É isso. Porque o nosso cérebro é o mesmo desde a idade da pedra. Animal, né? Exato. Então, ele não quer ficar ali se ferrando numa esteira, ele não quer ficar estudando por longas horas. Então, ele tem, como se fosse um carro. O carro hoje, ele tem um limite de velocidade pré-programado. Então, você chega ali a 180 km por hora num golzinho, só que ele pode chegar a 300. Só que eles têm um limite ali de segurança. O cérebro tem essa mesma trava de segurança. Então, quando você está ali numa situação desconfortável, o seu cérebro aciona essa trava de segurança. E o que o David Goggins fala é que essa trava de segurança ela não é ativada quando você está em 100% do seu limite. Ela está ativada quando você está em 40% do seu limite. Ou seja, quando você acha que você já deu tudo, quando você acha que você está no seu extremo, que você não tem mais nada para fazer, ele vai lá e fala, não, é só 40%. E quando você muda essa mentalidade, quando você fala, cara, esse aqui não é meu limite, o meu limite é muito mais do que isso, você começa a superar as suas próprias barreiras. Então, você começa a conseguir correr mais, você começa a estudar mais, você começa a ter mais disciplina. E é justamente superar essa trava que fez o shift ali na vida do cara e que eu acho que faz muito sentido pra nossa rotina aqui dentro. E essa semana a gente estava até falando sobre isso em casa, né? Assim, o quanto a nossa cabeça é capaz de influenciar tudo que a gente faz na nossa vida. Então, estudar para passar numa prova, passar por um período difícil, fazer academia, fazer uma dieta, qualquer coisa que exija disciplina. A nossa cabeça é quem manda em tudo que vai ser dali para frente. Então, se a gente não estiver muito bem alinhado com as expectativas, com o que a gente quer com aquilo, com os nossos objetivos pessoais, as coisas tendem a ir muito pior do que
elas iriam se a gente tiver com isso amarrado, assim, né? Eles têm um nome pra isso lá dentro do exército que eu não tô me lembrando agora, mas eles falam exatamente isso. Eles têm essa mentalidade, eu acho que eles devem ter visto com o David Goggins, e aí eles falam muito disso. Véi, quando você achar que você chegou no seu limite, você ainda tá em 40%. Bora forçar. E quando a gente ia correr, que a gente ia fazer aqueles fast pace, que a gente tinha que fazer 10 tiros de 400 metros, a gente fazia, né? Caraca. E aí tinha um tempo de descanso e tal, que é pra poder melhorar o nosso longão, né? Pra correr melhor no longão. Era exatamente isso. Quando tava lá pro final, já nos últimos tiros, tava todo mundo assim, falava, velho, você ainda não tá no seu limite, você só acha que tá, vamos vencer isso. E eles falavam muito disso também. Importante você comentar sobre isso, interessante. Aqui, ó, a rodinha tá fazendo efeito. Ó. E uma coisa que, agora que você falou de corrida, que me lembrou, a gente mora do lado de um quartel do exército, né, aqui em São Paulo. E eles correm cantando, gritando. Como isso é possível? Porque assim, eu não consigo, gente. Eu não consigo nem falar assim, oi, tá tudo bem aí enquanto eu tô correndo. Então eu tenho que me concentrar pra fazer só aquilo. Você conseguiu chegar nesse ponto, mano? Então, quando eu tava na época, era muito Covid, tava covidão. Então, na época, a gente não tava fazendo isso por causa do Covid. A gente não tava correndo muito em rua, a gente tava correndo mais dentro do quartel, entendeu? Pra evitar qualquer tipo de coisa que o exército tá correndo, o pessoal. Sim. Mas eu acho que eles fazem isso. Tem duas coisas. Primeiro que é pra sugar, eles falam sugar a tropa, né? Que é cansar os caras. O cara cansar ali, porque cansa. Meu Deus do céu, se a gente vai conversando com alguém que tá do nosso lado, a gente morre. Não tem como. Só que, ao mesmo tempo que cansa, motiva. Então você tá ali com todo mundo correndo, tá todo mundo vibrando, então você vai correndo que você nem sente. Então eu acho que, ao mesmo tempo que cansa fisicamente, mentalmente você tá indo, entendeu? E quem manda é a mente, né? Exatamente. A gente acabou de falar. É aquela velha frase que eu inclusive falei no podcast do Vitão, no Toca Ficha, que quando você faz escolhas difíceis, a sua vida se torna mais fácil. E quando você faz escolhas fáceis, a sua vida se torna mais difícil. Então, o que é mais fácil? Pô, é muito mais fácil você assistir Netflix ao invés de estudar. É muito mais fácil você comer besteira ao invés de correr ali na rua, fazer uma academia. Só que tudo isso tem um impacto. Cada escolha tem uma consequência, né? Então, se você só prioriza o agora, só quer tornar o agora mais fácil, lá na frente vai ficar mais difícil, porque você vai ter menos saúde, você vai estar com a mente menos treinada, você vai conseguir superar menos desafios, e por isso você vai ter menos liberdade. Por isso que no final do dia, disciplina é igual a liberdade, porque tem essa correlação ali, né? Então, pra gente, caminhando aqui já pro final, Manu, a gente tem uma tradição no DesconstruCast, que é o convidado trazer uma indicação de um livro. A gente falou aqui várias passagens, fica à vontade para escolher se tiver relação, mas você pode trazer um livro que a gente não citou aqui no podcast para indicar pro pessoal que tá ouvindo a gente. Tá, o meu livro oficial, meu top 1 até hoje, assim, gostei muito do Princípios, do Ray Dalio. Até comprei pra Júlia de presente pra ela. Ela tá lendo Esse mesmo. não vale, porque foi o livro que a Juju indicou. Aí, que ela roubou a sua ideia. Nossa, não acredito. Beijo, Juju. Então, qual o top 2 aí? Top 2 é... porque tem assim, porque tem alguns que são interessantes, só que, por exemplo, tem os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu gostei dele. Só que tem umas partes que são muito de... É porque tem um desenvolvimento pessoal, na minha opinião, tem um desenvolvimento pessoal e tem o autoajuda. Tinha umas partes dele que eram muito autoajuda, então acabava que ele é bom, mas tinha essas partes não fizeram com que ele ficasse tão, sabe? Poder do Hábito é um bom livro. Eu gosto do Poder do Charles Duhigg. E o Poder do Hábito fala muito dessa questão dos hábitos angulares. Né? Sim. Que é você, a partir do momento que você cria disciplina em uma determinada área da sua vida, você tende a ter disciplina em outras áreas correlacionadas. Uma coisa acaba impactando a outra, né? Você começa a fazer uma academia. Você pensa, vou beber mais água, tô suando. Aí, tô fazendo academia, vou me alimentar melhor. Então é um hábito que vai desencadeando uma série de hábitos. Exato. Vou dormir melhor, porque eu preciso estar bem descansado para poder render mais. Então acho que tudo tá relacionado mesmo. É um bom livro. Mas não é o top 1, meu top 1 é o Princípio. Tá então fica os dois aí, né, pro pessoal que tá ouvindo a gente. Acho que são 2 bons livros mesmo. Sim. E que podem mudar muito a cabeça das pessoas, né? Bernardo sempre fala, em casa ele é o louco do livro e eu tô aprendendo isso com ele agora. Que bom, né? Um exemplo. Ótimo exemplo. É sempre bom a gente conviver com pessoas boas do nosso lado. Então eu tenho esse prazer todos os dias dentro de casa. Olha só, não foi forçado, gente. Olha só, não tá no script. Não tá no script. Não, mas ele sempre fala que não basta você ler um livro. Tira 3 lições, tira uma lição que seja e aplica na sua vida. Porque tudo aquilo que você aplica, vide
questões, né? Estudo por métricas. Tudo aquilo que você aplica tende a ir muito melhor, tende a evoluir muito mais. E você tende a lidar com aquilo muito melhor. É aquilo que você falou. Uma coisa é você ter noção de que a disciplina pode te ajudar. Outra é você ver o cara disciplinado chegando muito mais longe do que o cara que não é disciplinado. Sim. Então, eu acho que é isso, de você aplicar mesmo no seu dia a dia, na sua prática diária. É o melhor exemplo. A melhor forma de liderança é sempre pelo exemplo, né? Então, quando você vê a pessoa disciplinada, fazendo ali, tendo uma rotina bem feita, você acaba falando, cara, é isso que eu quero ser. Ponto. Não adianta só o cara, não, faça isso, faça aquilo. Não, o exemplo que acaba liderando. E, Manu, pra gente fechar, a gente sempre também tem uma outra tradição aqui, que é você trazer uma indicação de um convidado que você queria que a gente chamasse aqui pro Desconstrucast. Acho que você até já falou em off, mas queria que você falasse aí pro pessoal quem você acha que a gente devia chamar. João, do Você Radiologista. Gente boa. Eu troco ideia com ele de vez em quando no Instagram. Encontrei com ele na Jornada Paulista de Radiologia. Eu comprei até o livro dele, ele assinou, a gente trocou uma ideia. Muita gente boa, cara pleno. Tem muito pra agregar aí. Olha, boa, então vamos chamar. Então, o João, você é radiologista. radiologista. Você vai receber um convite nosso para estar aqui com a gente em São Paulo. E pra gente fechar, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, Manuel? Principalmente no Instagram, né? @ManuelLGJ. Tô lá falando sempre de mentoria, sobre radiologia, exército, evolução, desenvolvimento pessoal, agora, PNP, né? tudo. Tô falando sempre disso daí. E você, Amor, João? calma, você esqueceu da terceira tradição, do boletinho. Ah, Boletim de patrocínio, brincadeira, mas ainda não tem boletim de patrocínio. Vamos mandar? Mas só pra agradecer a sua presença mesmo, muito legal esse papo com você. Acho que agregou muito pra quem tá em casa, pra quem tá aí às vezes nos primeiros anos da faculdade, ciclo básico, ciclo clínico, e tem, né, agora essa opção a ser considerada, que é uma opção a ser considerada mesmo. Boa. E você, onde é que a gente encontra nas redes sociais, João? @doutora Gabriele Araújo, DRA, Gabriele com 2 L's e Y. Beijo, mãe. Né? Sempre tenho que lembrá-la. E só no Por enquanto. É verdade. Olha só, a eu já ia pessoa esquecer. é o empreendedor que tá começando, né? Ascendendo. Mas fala Ok, também. LinkedIn? Não, a gente também tá no @pediatra de consultório. Então, pros futuros pediatras e pediatras que estão ouvindo a gente, bora dar um confere lá, que tem muito conteúdo legal pra vocês. Boa. E você, Show? O meu é @Bernardo Presch, PRSHT. E no YouTube, Mentoria Residência. Também estamos agora no TikTok, @Bernardo Presch. Fazendo dancinhas. E em breve... Não, dancinhas é só aqui no Desconstrucast. Exclusivo, é meu contrato de não compete. Isso. E, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo que escutou a gente, seja no YouTube, seja no Spotify. Se você ainda não segue os nossos canais, é a sua oportunidade de clicar aqui, ó, no Spotify, tem um botão seguir. Custa nada, né? Não custa nada, custa nada. R$0. A gente tá entregando um baita conteúdo e você fica sabendo de todos os novos episódios. Vai notificar pra você. No YouTube, também se inscreva no canal Desconstrucast Podcast. Instagram. Por favor, estamos lá passando vergonha toda semana. @desconstrucast.podcast. Isso. E até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Beijo, gente.